Você já sentiu que estava diante de um homem perigoso? Daqueles que não precisam dizer nada para dominar tudo ao redor? Eu entrei naquele salão vestida de silêncio e saí marcada pelo olhar dele, frio, milionário e selvagem como um predador solto na noite. Mas me diga uma coisa, paixão, você gosta de homens assim? Homens que tomam o que desejam, mas aprendem a amar como se fosse a última chance. Então, comenta aqui embaixo. Amor bravo, se você também quer um romance assim. Sinta o meu abraço e todo o meu carinho. Se preparem, o romance de hoje já irá começar. Dizem que o poder não precisa falar alto. E naquela noite eu entendi exatamente o que isso queria dizer. O salão estava iluminado por lustres imensos de cristal. Mulheres deslumbrantes, homens engravatados. Roupas caras, perfumes que deixavam rastro no ar. Tudo brilhava. Tudo parecia estar em seu lugar. Menos eu. Eu usava um vestido alugado e um salto emprestado. Meu cabelo tinha sido arrumado por uma amiga generosa do trabalho. E eu estava ali só porque cobria um evento para o blog da empresa. Foi quando vi, no alto da escadaria, sozinho, alto, elegante, de terno preto perfeitamente cortado, barba cerrada, cinza nas têmporas, olhos de aço. Ele não sorria, ele dominava o ambiente com o silêncio. Ninguém se aproximava dele sem hesitar. Ele era o tipo de homem que fazia o mundo diminuir ao seu redor. E eu fui a tola que não desviou o olhar. Ele percebeu e caminhou, lento, firme, como se a noite fosse feita só para ele. Ou como se ele tivesse o controle do tempo. Senti o corpo inteiro enrijecer, o estômago afundar, o coração acelerar. Meu lado racional gritava para eu olhar para outro canto, mas eu não conseguia, e ele parou diante de mim, tão perto que eu podia sentir o calor da sua presença. Você não deveria estar aqui, ele disse. A voz rouca, profunda, como uma promessa sombria. Nem você, retruquei num impulso que nem eu entendi. Por um instante, o olhar dele vacilou, como se eu tivesse tocado em algo que ninguém mais ousava. E então ele sorriu. Um sorriso torto, perigoso. Qual seu nome? Ele perguntou. Ana. Ele estendeu a mão. E quando a minha tocou a dele, o mundo pareceu parar. Eu sou Vicente, disse, com a certeza de que aquele nome já significava algo. E significava, ele era um dos homens mais ricos do país. Um magnata, dono de empresas, hotéis, redes, investimentos. Um homem de números, poder e silêncio. Um homem que nunca tinha sido visto com ninguém 2 vezes. O que você faz da vida, Ana? Eu escrevo histórias, verdades com floreio. Interessante, porque eu geralmente só acredito em fatos. Mas talvez você me convença do contrário. A forma como ele me olhava era absurda, não era desejo comum. Era algo mais primitivo, como se ele estivesse escolhendo uma caça. Como se meu corpo tivesse sido notado antes da minha alma. Mas ao mesmo tempo, havia algo no olhar dele que pedia silêncio. Que dizia, fique. Ele me ofereceu uma taça de vinho. Você prefere tinto ou branco? Tinto. Forte. Igual a você, então? Ele murmurou. E pela primeira vez, eu senti que estava entrando em um jogo onde não havia regras claras. Vicente me levou até um dos terraços do salão. Ali, sob a luz baixa e o ar fresco da noite, ele me olhou de um jeito que desarmava qualquer mulher. Você sabe o que está fazendo aqui, Ana? Ainda estou tentando entender. Ele se aproximou, tão perto que meu corpo esqueceu de respirar. Eu nunca me aproximo de ninguém. Nunca, disse ele. Mas você tem algo que mexe comigo. E eu não gosto disso. Pode se afastar, então? Sussurrei, desafiando sem saber. Tarde demais. E ele encostou os lábios no meu pescoço, sem tocar. Apenas o calor, o sopro,
E aquilo foi mais devastador do que qualquer beijo. Me arrepiei inteira. Eu não sou uma das suas mulheres, falei, firme. Ele me encarou por um segundo inteiro. Eu também não sou um dos seus homens. Mas esta noite, talvez eu deseje ser, e naquele momento eu soube que minha vida estava prestes a mudar. Não porque ele era rico ou poderoso, mas porque Vicente me olhava como se eu fosse a única coisa viva naquele mundo de luxo vazio. E talvez, naquela noite, eu realmente fosse. Mas alguma coisa em mim, algo mais antigo do que o medo, mais forte do que a razão, queria ficar. O silêncio entre nós era tão denso que eu sentia cada segundo pulsar. O terraço do salão, com suas luzes delicadas e música ao fundo, parecia desaparecer. Era só ele e eu. Dois mundos completamente diferentes, prestes a colidir. Vicente não disse mais nada por alguns instantes. Apenas me observava, como se estudasse meus gestos. Você sabe o que está fazendo comigo? Ele perguntou, com a voz baixa, rouca. Não tenho ideia, confessei. Ele respirou fundo. Talvez seja isso que me assusta. Um homem como você sente medo, provoquei. Um homem como eu tem muito a perder quando sente algo que não pode controlar. O que havia de tão perigoso em mim? Eu era só uma mulher comum, mas ali diante dele eu me sentia poderosa, como se a simples ideia de resistir a mim fizesse ele perder o eixo. E isso me deu coragem. E se eu dissesse que também não consigo te controlar? Arrisquei. Ele se aproximou mais. O corpo dele exalava calor, força e perigo. Um predador elegante, pronto para agir, mas se contendo por uma última réstia de razão. Então eu diria que estamos em maus lençóis, ou nos lençóis certos. A respiração dele ficou pesada, ele pegou minha taça e a deixou sobre a borda da sacada. Você quer jogar comigo, Ana? Eu quero saber o que tem por trás dessa sua frieza. Cuidado! Alguns homens não foram feitos para serem explorados. Foram feitos para dominar. As palavras dele vieram como um sussurro cortante. Meu corpo inteiro reagiu, como se cada célula tivesse despertado. Mas não era medo. Era fome. Então me mostre, Vicente. Me mostre quem você é. Ele me pegou pela mão. E não foi um gesto romântico. Foi um comando silencioso. Um convite proibido. Descemos por corredores internos do salão, passando por portas que não eram abertas a qualquer um. Ele me levou até o último andar do hotel, onde as suítes presidenciais ficavam. Lá dentro, tudo exalava poder. Mármore, vidro, veludo. O ambiente era tão silencioso quanto ele. Ainda pode ir embora, disse ele, parado diante da porta aberta. Quero que decida, sozinha. Porque se entrar, não vou mais permitir que saia fácil da minha vida. O coração batia forte. As pernas tremiam, mas eu entrei. O som da porta se fechando atrás de mim foi como o fim de uma era. Naquele momento, eu não era mais a mulher que escrevia histórias para os outros. Eu era a protagonista da minha. E ele era o capítulo que ninguém ousava escrever. Vicente veio por trás. Não tocou. Apenas falou, bem rente ao meu ouvido. Você tem cheiro de promessa. E eu não costumo fazer promessas. Eu também não costumo acreditar nelas. Então, esta noite, quebremos nossas regras. Ele tirou o paletó, devagar. Afrouxou o colarinho. Seus olhos não deixavam os meus. Havia desejo ali. Mas havia algo mais. Sede, curiosidade, fascínio. Como se de alguma forma inexplicável eu fosse o único enigma que ele ainda não havia decifrado. E ele queria fazer isso com as mãos. Não precisa provar nada, sussurrei. Eu nunca provo, eu deixo marcas. E então ele se aproximou. Não houve pressa, não houve hesitação. Só o toque de suas mãos na minha pele. Como quem reconhece algo precioso. Não era vulgar. Era como se ele estivesse me moldando, como se quisesse memorizar cada linha do meu corpo.
E quando seus lábios finalmente tocaram os meus, não foi um beijo qualquer. Foi possessivo, quente, impossível de ser esquecido. Ele não era o homem que se entregava, mas ali, naquela noite, naquele quarto, naquele momento, ele se rendeu. E eu também, porque nada no mundo me preparou para ser desejada com tanta fúria, e ao mesmo tempo, com tanta reverência, como se eu fosse, de fato, uma joia rara. E ele, o predador que não caçava há muito tempo, acordei antes dele. E por um instante, desejei que a noite tivesse sido um sonho, mas o toque dele ainda estava em mim, como um fogo lento que não se apaga com o amanhecer. Vicente dormia de lado, os traços duros suavizados pela luz da manhã. Ele parecia mais humano, menos magnata, quase vulnerável. Mas bastou ele abrir os olhos, aqueles olhos de aço, para tudo voltar ao lugar. Arrependida, ele perguntou, com a voz grave, arranhada de sono. Não, mas curiosa. Sobre quem você é quando não está tentando dominar tudo à sua volta. Ele se sentou na cama, encostando as costas na cabeceira. E se eu te dissesse que essa é a única forma que conheço de existir? A sinceridade dele me pegou desprevenida, porque não era charme, era dor, então talvez esteja na hora de aprender outro jeito, sussurrei. Ele riu, sem humor. Você fala como se eu fosse seu projeto. Você fala como se estivesse acostumado a nunca ser desafiado. Ele me encarou, longamente. E ali estava de novo aquela tensão densa no ar, como se estivéssemos prestes a entrar em uma guerra, ou a nos perder de vez um no outro. Você ainda vai me agradecer por essa distância que mantenho, disse ele. Ou vou me arrepender por não ter ido embora quando tive chance. Nos vestimos em silêncio. Ele me levou até a garagem subterrânea. Um carro preto, luxuoso, já nos esperava. O motorista abriu a porta para mim, mas Vicente a segurou antes. Hoje à noite, ele disse, no mesmo lugar. Isso foi um pedido ou uma ordem. Foi um aviso. E fechou a porta sem me deixar responder. Sedoide dividida entre escrever e reviver cada segundo da noite anterior. Meu corpo ainda reagia ao toque dele. Minha mente, aos silêncios. E o coração, esse estava jogado em um campo de batalha onde eu não sabia se vencer significava partir ou ficar. No fim da tarde, ele mandou flores, mas não rosas, orquídeas negras, e um bilhete: as coisas mais raras não se colhem, se conquistam. O salão estava diferente. Menos formal, mais íntimo. Vicente estava lá, novamente no alto da escada, como se cada noite ele recomeçasse o jogo. Mas desta vez, eu subi. Hoje, eu domino, disse a ele. E ele me deixou. Pela primeira vez, senti que ele me via além da pele. Que o controle que ele exercia era também o medo de sentir. E eu, de alguma forma, estava quebrando a armadura. Mas foi quando ele me segurou pela cintura, no meio da dança lenta, que percebi, ele não estava me dando poder, estava me marcando com gestos, com olhares, com presença. Sem dizer uma palavra, ele já me fazia dele. Era para ser só mais um jantar, mais uma noite marcada por olhares silenciosos e tensão não dita. Mas bastou ele colocar a mão sobre a minha ali à mesa para o mundo desvanecer. Tudo ao redor se calou. Você está me desconcertando, Ana, ele diz, com a voz baixa. Achei que homens como você não se desconcertavam. Homens como eu caem quando menos esperam. E você está me empurrando com os olhos. Senti o calor subir pelas minhas bochechas, mas não recuei. E você está me queimando sem nem tocar. Ele sorriu. Um sorriso torto, quase perigoso. Pagou a conta sem tirar os olhos de mim. E saímos. O carro já nos aguardava, mas ele me puxou para o outro lado do hotel. Um elevador privativo. O andar mais alto. A cobertura dele.
A porta se fechou atrás de nós com um clique suave, mas eu senti como um estouro por dentro. Ali dentro, ele tirou o relógio, o paletó e me olhou como se tudo o que importasse no mundo estivesse diante dele. Por que você está aqui, Ana? Porque meu corpo cansou de mentir. E o seu coração está tentando me alcançar. Ele se aproximou, devagar, como um animal selvagem que estuda sua presa, mas que também teme se ferir ao tocar. Me diga que você quer. Com palavras, eu quero. O quê? Você. O beijo não veio rápido. Veio intenso. Ele me segurou pela nuca, me encostou na parede de vidro com vista para a cidade. E ali, sob a noite iluminada, ele me tomou. Mas não foi pressa, não foi urgência. Foi como se o mundo tivesse parado para ver um homem frio se despir, não só da roupa, mas do controle. Seus dedos tocaram minha pele como se fossem brasa e veludo ao mesmo tempo, e ao invés de recuar, meu corpo pediu mais. Ele não me despiu com pressa, ele me despiu como se cada botão, cada dobra de tecido fosse um segredo a ser descoberto com devoção. Quando nossos corpos se encontraram, era como se o mundo inteiro tivesse parado para nos ver. Ele me possuía não apenas com as mãos, mas com o olhar, com a alma, com a fome de quem esperou por 1000 noites esse instante. E eu fui dele, não como propriedade, mas como quem escolhe se entregar. Nos movíamos como se tivéssemos sido criados um para o outro. Como se cada toque, cada beijo, cada suspiro tivesse sido escrito em algum livro antigo do destino. Vicente me amou com fúria e cuidado, com posse e reverência, como se eu fosse sua ruína e salvação ao mesmo tempo. Ele era fogo, mas um fogo antigo, aquele que queima devagar, mas deixa brasas eternas. Você está me deixando louco, Ana. Então, me enlouqueça também. Nos deitamos, nos rendemos. Não havia pressa, havia entrega. Ele era um predador que aprendeu a amar o que queria devorar. E eu era uma mulher que aprendeu a desejar ser caçada por ele. Naquela noite, ele me amou como se tivesse esperado a vida inteira, como se eu fosse a última mulher, como se cada toque fosse uma oração. E eu rezei com o corpo inteiro. Acordei com o sol filtrado pelas cortinas de linho branco. Mas não era isso que iluminava o quarto. Era ele. Vicente estava ali, de pé, com a camisa aberta, os cabelos desgrenhados, e o olhar não era mais o do magnata, nem do predador. Era o olhar de um homem que pela primeira vez não sabia o que dizer. Vai fugir antes do café? Perguntei, tentando disfarçar meu nervosismo. Ele se aproximou devagar, ajoelhou-se ao lado da cama e segurou minha mão. Aquela mesma mão que ele apertou no jantar, agora recebia um carinho que eu nunca tinha sentido dele. Era como se ele tivesse abaixado a guarda só para mim. Você virou tudo de cabeça para baixo, Ana. Talvez fosse hora de alguém colocar ordem no seu caos. Eu sempre vivi no caos. O problema é que agora eu quero te proteger dele. Aquilo me desmontou. Por um instante não existiam paredes de vidro, mansões, contratos ou dinheiro. Só nós dois. E a entrega que tinha virado laço. Ele se sentou na beirada da cama e puxou uma pequena caixa do bolso. Não era uma aliança. Não era um anel. Era uma joia antiga. Um pingente em forma de rosa, com um rubi no centro. Foi da minha mãe. Ela dizia que uma mulher assim só aparece uma vez na vida. E você acha que eu sou essa mulher? Sussurrei. Acho que nunca vi alguém me olhar com coragem e desejo ao mesmo tempo. Acho que só você consegue me fazer baixar a voz e elevar o coração. Ele colocou o pingente no meu pescoço. Ficou ali, tocando a peça, mas olhando meus olhos. Mas eu sei prometer com os atos. Se você ficar, eu te protejo, te respeito. E te amo do jeito mais bruto que eu sou capaz. E se eu partir? Perguntei, sem força. Eu vou te buscar, nem que seja no fim do mundo.
Ficamos ali abraçados. Não precisávamos de aliança. Já estávamos marcados. Aquela noite foi a última em que ele dormiu sozinho. E a primeira de uma vida onde ele acordava me observando, cuidando, dizendo com o corpo o que a boca ainda aprendia. Alguns meses depois, voltamos àquele mesmo salão. Mas desta vez, eu não era só uma convidada. Eu era a mulher ao lado do homem mais poderoso da sala. E o mais apaixonado, ele me tocava como se ainda estivesse me descobrindo. E dizia ao meu ouvido, entre um brinde e outro: "Você é minha joia rara, minha conquista mais difícil e meu lugar preferido no mundo." Não precisamos de cerimônia, só de constância, porque quando um homem frio se rende, ele não ama por palavras. Ele ama como se fosse a última chance dele. E eu me deixei amar como se fosse a primeira vez. Agora é com você. Paixão. Você acredita que um homem frio pode se tornar o amor da sua vida? Responda aqui nos comentários com sim se você ainda espera um amor assim. Quero se sonha viver uma história como essa. E fui marcada se essa história te tocou profundamente. Eu vou estar lendo cada uma porque